Tá tudo bem, vamos lá. Deixa eu me ajustar aqui. Botar o cronômetro. De início, eu quero agradecer a todo mundo, a mesa, debatedores, a organização, ao público, todo mundo que está aqui. Esse campeonato foi um campeonato super divertido, um campeonato que significa muito para mim e para a Elisa. Foi quando a gente começou a duplar, então é algo que para a gente é muito especial e simbólico. Dito isso, eu vou iniciar o meu discurso. 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, vamos deixar bem claro quais são os dois lados aqui desse debate. Quando a gente está falando que adotaria um sistema distrital, a gente está falando de dividir, por exemplo, o país e etc., em distritos equiparados, minimamente equiparados. São porções de regiões menores, por exemplo, do que os estados e etc., e que eles não vão ter uma equiparidade, uma equivalência de população. Ou seja, eu pego o estado do Ceará, eu divido em alguns distritos, de modo que cada distrito tenha uma equivalência, ou seja, tenha 50 mil pessoas, 45 mil pessoas e etc. A gente faz essa divisão que não necessariamente respeita os limites, por exemplo, de um município ou de uma região e etc., mas que consegue respeitar esses limites e equivalar a população. Por outro lado, a gente tem um sistema atualmente que é o proporcional, em que a gente tem um cenário em que todo o Estado, toda a população do Estado vota em diversos candidatos que se lançam pelo Estado necessariamente. Nesse cenário, a gente tem um caso em que, sei lá, as pessoas que são mais famosas necessariamente favorecem outras pessoas de partido. Ou seja, se um candidato de um partido consegue muitos votos, não necessariamente outros candidatos que conseguem tantos votos assim vão ser puxados, porque se o partido conseguir 30%, eles vão conseguir também arrastar para isso. Então, não necessariamente importa para quem foi o voto, para qual representante foi o voto, mas sim para qual partido foi, a quantidade e quanto, como consequência, eu vou conseguir carregar de outros candidatos, de outros representantes desse mesmo partido. Vamos começar aqui por que a gente preferia e adotaria esse sistema distrital essencialmente no Brasil. No Brasil, a gente tem um problema muito grande de distanciamento da população para com a política. A gente tem uma população, muitas vezes, que não sabe quem vota porque às vezes é um nome mais famoso, é um nome que ouve mais, é um nome que aparece mais nas propagandas e etc. E mesmo quando vota, mesmo quando sabem quem vota, não necessariamente tem um contato muito próximo, uma proximidade com esse candidato na atividade legislativa, caso ele venha a ser eleito. Então perceba mesmo que a gente tem uma dificuldade da população de saber quem ela vai votar e de saber como ela pode cobrar esse candidato e acompanhar as suas atividades, etc. E isso é obviamente ruim, porque é um cenário político do Brasil em que a gente não tem uma população engajada, a gente não tem uma população trazendo seus interesses, a gente não tem uma população defendendo o que mais importa para ela, a gente não tem uma população sendo ouvida. A gente faz com que os candidatos cheguem lá na Câmara e acabem sendo cooptados ou defendendo seus interesses próprios ou interesses dos grupos mais famosos. Então isso é um problema muito sintomático no Brasil e que a gente minimamente consegue lidar de forma mais direta quando a gente adota esse sistema distrital. Por quê? Porque quando a gente adota o sistema distrital, eu não mais preciso ver todos os candidatos do Estado e votar neste candidato, e este candidato vai representar o Estado como um todo. A lógica, basicamente, no nosso caso aqui, é sobre como a gente diminuir a quantidade e favorece uma maior qualidade, é quase um cenário de custo de oportunidade mesmo. Perceba mesmo que se eu, como candidato, represento um Estado inteiro, eu vou ouvir muitas demandas, eu vou ouvir muitos interesses que muitas vezes são conflitantes entre si, muitos interesses que muitas vezes eu não posso conseguir acompanhar mesmo por ser uma grande quantidade, e eu, enquanto candidato, quando eu elejo uma pessoa lá, mas aí vai ela e vai 50 outros que eu não faço ideia, muitas vezes eu não sei quem é melhor eu cobrar, muitas vezes eu não sei quem eu me sinto legitimado para cobrar ou como eu posso cobrar essa pessoa. No cenário que a gente tem esse sistema distrital, eu facilito as coisas porque eu reduzo essa amplitude. Eu faço com que um distrito, que é uma região com quantidade assim, razoável de pessoas, não muito, mas também não muito pouco, consegue fazer com que esses candidatos disputem entre si no distrito. Então eles têm uma maior proximidade, exatamente porque esse distrito não é um Estado, não é tão grande quanto o Estado, não envolve tantas pessoas quanto o Estado. Então eu, enquanto candidato, me forço a ouvir mais as necessidades locais, mesmo que seja cada 4 anos, porque eu quero me eleger, obviamente. Então, mesmo a gente já comprando que o político só quer se eleger, ele vai ser forçado a ouvir as necessidades desse local específico, desse distrito específico e as necessidades mais latentes. Eu não preciso me preocupar com as necessidades de todo o Estado. Eu posso ter uma relação mais próxima, mesmo que seja no período de campanha, de ouvir as necessidades da população, dessa população mais reduzida. E eu consigo ter uma maior proximidade, eu consigo falar
falar mais com essa população e falar mais com essa população numa totalidade. E perceba mesmo que não só isso é fácil para o próprio candidato, que eu consigo traçar essa maior proximidade. Ou seja, ao invés de eu ter que me preocupar com 100, com 800 mil pessoas, agora eu me preocupo, por exemplo, com 50 mil pessoas. Que eu consigo ter um contato mais forte, que eu consigo entender mais as necessidades delas e eu consigo entender de forma a pautar a minha campanha e conseguir defender lá. Mas não só isso. Quando eu chego lá, eu tenho uma maior facilidade para que a própria população se sinta legitimada e saiba como cobrar esse candidato. Se antes eu não sabia quantos candidatos estão lá representando o meu estado, quem são esses tantos, porque eu só votei em um, eu não sei necessariamente quantos são os candidatos que estão me representando, agora eu sei que eu votei em fulano de tal, eu votei nessa pessoa específica e eu posso cobrar, eu me sinto legitimada e responsabilizada, porque eu fui quem foi responsável por colocar essa pessoa lá, e ela está me representando especificamente, ela não está representando o estado inteiro, ela está representando o meu distrito, e não só é fácil para a população de cobrar, de se sentir mais legitimada, de realmente ir atrás das atividades e como elas podem, como essa atividade legislativa pode melhorar o seu cenário, mas também a gente tem um candidato que consegue lidar mais com as demandas populares, porque se eu tenho que ouvir uma demanda de um estado inteiro e conciliar elas, é muito mais difícil quando eu comparo, por exemplo, com um distrito, que são muito menos pessoas, essas pessoas conseguem me alcançar com maior facilidade, eu tenho essa proximidade maior e eu consigo pautar esses interesses de forma que a população se sinta mais bem representada lá na Câmara. Eu vou dar o apoio para a segunda. Assim, quantos distritos vão ter? Ok, a gente vai dividir, foi a dar exemplo, sei lá, 50 mil pessoas para cada distrito, vai apoio. Deputada, a sua representação, ela é personalíssima, a nossa é pautada no Pronto, partido. eu vou lhe dar necessariamente. Eu concordo com você que a gente tem um problema de uma política personalista no Brasil. Isso é muito mais latente no cenário de redes sociais, que as pessoas estão começando a virar influência, o candidato influência e etc. Mas perceba que no cenário da oposição isso é muito mais latente, isso é muito mais simbólico, porque eu não necessariamente consigo levar os candidatos que foram os mais votados. Eu consigo no partido ter uma estrela e essa estrela vai ser capaz de carregar consigo 3, 5, 4, 8, sei lá quantos mais candidatos, porque ela conseguiu muitos votos. Por exemplo, eu sou um tiririca de um partido que é aleatório, eu sei muita fama, porque a política é muito personalista, ela gosta muito de rede social, do famoso, da estrelazinha, etc. Eu consigo eleger o tiririca com muitos votos só porque ele é muito, sei lá, cringe, e aí por causa disso ele consegue trazer 8, 10, sei lá quantos candidatos do próprio partido dele, que não necessariamente conseguiram ter votos defendendo as pautas que os candidatos defenderam na sua campanha, mas que só pelo fato de estarem no mesmo partido que um político estrela, eles conseguem se eleger. Percebendo que isso não é só ruim, porque isso distorce a representação da população, porque eu não necessariamente votei nesses outros 10 que vieram, mas também porque os próprios políticos se sentem mais incentivados a favorecer essa política entrando em partidos com estrelas. Então, se distorce a atividade política, se distorce a representação desses votos, se distorce o voto popular como um todo. Por isso eu tenho muito orgulho. Apesar de agradecer o discurso, senhora deputada, nós deixamos então o discurso de líder de oposição. De lá tem que vir um pouquinho pra cá. Pessoal, vocês que estão aqui, desse lado, se aproximem do microfone, tá bom? Porque o microfone só vai até no máximo. Deixa eu ver. Pega a voz, tá bom? Ó, a Bárbara tá com o microfone aqui. Quem vai fazer apoio agora A gente não fez aqui, eu não sei fazer a licença na voz, vocês ficam todos agradecidos a vocês. Eu vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Já existe algo muito semelhante à ideia de uma representação distrital no atual sistema brasileiro. Ele se chama município. O município médio, mais ou menos, ele vai ter um prefeito, ele vai ter um bocado de vereadores, e a população ela tem o direito de pegar suas pautas específicas e colocar no governo local nesse sentido. O que o governo está propondo nesse debate é pegar essa ideia de ter municipalidade e mandar um representante do Congresso que seja intrinsecamente ligado exclusivamente ao meu distrito. Existe nesse movimento uma ideia de descentralizar a ideia de partidos políticos e fortalecer, por exemplo, políticos locais. A questão é que o motivo pelo qual existe representação de partido político no Brasil é porque ele é um país extremamente desigual.
A ideia dele de que a gente personalizar a representação de distritos e ela seria mais democrática de alguma forma, que vai atender especificidades, pode ser verdade para alguns distritos muito específicos, mas significa que outros vão estar sujeitos a vulnerabilidades completamente diferentes. A gente tem exemplos como, por exemplo, a Chapada Diamantina, que são conjuntos de municípios com pequena quantidade de habitantes, que teriam que votar todos juntos, mas que são muito diferentes, com necessidades muito diferentes. A gente vai ter uma divisão de votos entre representantes locais, que a pessoa que vai para o Estado, por exemplo, provavelmente não vai ser a pessoa qualificada para fazer isso. A diferença no número de proporcionalidade é muito simples. Eu voto no PT porque o PT falou que a gente vai fazer essa coisa e essa coisa é boa para a Chapada Diamantina. Eu acredito nisso. Eu voto no cara que me prometeu isso e esse cara vai no Congresso com 25 amiguinhos atrás e eles votam juntos para poder fazer essa ideia acontecer por conta própria. Existe uma maior facilidade de que a política ela seja aplicada, porque essa pessoa ela não vai ficar na cidadezinha dela fazendo as coisinhas dela dentro do distrito como um todo, porque isso se chama prefeito. Essa pessoa vai para a representação no Estado e no Congresso Nacional e ativamente essa pessoa vai trabalhar nesse governo mais centralizado para levar recursos para essa situação, para esse lugar específico, para essa questão específica. A questão é que a gente está desempoderando esses políticos para poderem representar o seu povo da melhor maneira possível, para colocar isso. As negociações políticas que seriam harmônicas no sistema de proporcionalidade de países, de deputados como a gente tem atualmente, ativamente, quando a gente tem essa possibilidade, ficam mitigadas nesse ponto, porque eu não tenho incentivo de, conseguir negociar com pessoas que estariam completamente opostas ao que a minha base eleitoral está fazendo, porque agora eu estou muito mais vinculada a ela, porque eu sei exatamente quem me elegeu, por quê e qual coisa. Se eu cumpro a minha função uma vez, eu bato meu ponto e eu posso ir embora se eu quiser fazer isso, porque eu já cumpri minha função. E a gente tem uma situação que é muito particular nesse ponto. Políticos grandes em estados, como por exemplo Santa Catarina, Bahia e etc., tendem a ter uma centralização política maior. Os políticos grandes, eles existem como se fossem faróis para o que seria uma política pública que vai abranger os grupos minoritários daquele país. A gente tem políticos de esquerda que defendem direitos de quilombolas no sul, e porque eles são eleitos, são puxados quilombolas para dentro do Congresso para poder fazer esse tipo de representação. Esse tipo de dinâmica de partido não vai existir no mundo de vocês. Porque o que ocorre, honestamente, é que pequenas comunidades que vão pensar parecido não têm uma densidade demográfica grande o suficiente para formar um distrito. E para formar esse distrito, eles criam uma maioria no Congresso que não necessariamente vai condizer com a real necessidade das populações. Segunda. Rápido, eu quero sempre volta. Aqui é o engajamento com a política na realidade. Nos interiores ninguém vota por partido, mas vota por coronelismo, poderio financeiro. O partido importa muito menos no interior. Isso é um bom ponto. A questão é que, quando eu estou representando um estado como um todo, quando eu entendo, eu sou deputado do estado da Bahia, eu sei que a minha prioridade é o estado da Bahia. Se há alguma coisa externa que acontece, se há alguma necessidade que vai acontecer nisso, eu não apenas estou encorajado a vincular e engajar diretamente com essa nova coisa. Por quê? Porque meu partido já está engajado. Porque existe uma base de eleitorado lá, mesmo que eu seja do outro lado do estado. Esse tipo de influência do deputado sentir que ele tem skin in the game, tudo que acontece em relação ao estado dele como um todo, é uma coisa que só acontece na proporcionalidade. Por quê? Porque ele tem a obrigação moral com toda a população de um estado como um todo. A gente não divide ela em distritos, a gente não está representando como se fosse a Bahia no Brasil como um todo. É, por exemplo, municípios dentro da Bahia. Enxergar esse estado de uma maneira mais holística, enxergar esse eleitorado como necessidades próprias, como necessidades conjuntas e que são de obrigação de todos os parlamentares atenderem como um todo, é uma particularidade do sistema de proporcionalidade. No mundo de vocês isso não vai acontecer, porque a ideia de coronelismo é 30 vezes mais forte na de vocês. No mundo de vocês, inclusive, esse coronel não precisa entrar no partido, ele precisa fechar com as 200 milhões de pessoas que gostam, 200 mil, sei lá, pessoas que já estão fechadas com ele de qualquer forma e governar por 200 anos, aí depois vai o filho dele, depois vai o outro. Porque esse tipo de ideia de partidagem política, de contato com ideologia, contato com possibilidades novas, vereadores que vêm de outro lugar, deputados que são de outro lugar do estado e que acabam tendo uma intimidade maior com o estado que eles conquistam ao longo do caminho, porque eles perceberam que é um eleitorado diferente, algo interessante, e eles só tiveram esse contato porque o partido deles levou ele para lá, esse tipo de comunicação é perdida. No mundo de governos, existe uma deslocação e um isolamento dentro da política brasileira em cada uma dessas ideias de distritos. Há uma sensação muito mais forte de que existe uma hierarquia de poder dentro do Estado brasileiro que poderia ser mitigada se a gente simplesmente entendesse a ideia de políticos. Eu normalmente voto 13 sem saber o que vai acontecer, por exemplo, sem saber quem está sendo candidato. Por quê? Porque eu sei que os governadores do PT fizeram essa coisa boa para mim. Os deputados do PT passaram tantas leis que eu gosto.
Esse tipo de questão de assimilaridade com o partido não apenas torna mais fácil o processo de voto, mas pode inclusive proteger da ideia de personalismo como um todo. Se eu já sei que eu curto uma galera de esquerda, eu consigo procurar a galera de esquerda pelo númerozinho da urna delas. Eu não preciso escutar cada uma das pessoas individualmente. E aqui eu penso principalmente em grandes centros urbanos, que a gente vai ter uma discrepância muito grande, provavelmente vão ser divididos em distritos por si só, que vai ter uma discrepância de quem vai conseguir centralizar a maior quantidade de votos, porque provavelmente essa resposta não vai ser unitária. Novamente, o exercício do que você vai conseguir fazer de uma representação efetiva e individualizada já ocorre no modelo de municípios, vereadores, etc. Esse tipo de máquina pública já existe, mas os deputados eles precisam trabalhar no conjunto de um bem comum sem priorizar determinadas questões de Estado específicas que são vinculantes a quem elegeu eles. Eles são eleitos e eles perdem a origem, entre aspas, eles não são, por exemplo, deputado de tal lugar representando tal coisa. Essas pessoas elas são colocadas dentro do Congresso como uma massa unitária justamente porque eles precisam trabalhar pelo bem desse Estado e pelo bem das comunidades dele como um todo. E a gente consegue fazer isso com muito mais facilidade quando eles estão organizados por partidos. Porque a ideologia vai facilitar a maneira como eles se comunicarem entre si, conseguir trabalhar e se desenvolver em relação aos projetos deles. A ideologia como um todo vai forçar eles a se importarem com distritos que não obrigatoriamente estariam vinculados a ele. Por exemplo, o PL, que é uma base nova no outro estado, então ele vai fazer ação nesse estado de qualquer forma, e esse estado, essa cidade tem uma situação melhor como um todo. Existe uma visão mais holística do Estado brasileiro no mundo de oposição, que o mundo de governo ativamente fere, que ativamente dificulta a situação do Estado e que dificulta, pelo menos, a democracia brasileira. Orgulho. A mesa agradece o discurso, a mesa chantão, o discurso de adjunto de governo, Elisa, você tem conhecido. Eu sei que já está perto de dar um minuto, mas eu vou começar rapidinho. Eu queria só agradecer a todo mundo pela organização do campeonato, foi maravilhosa. Parabéns, pessoal da SDS, e obrigado por terem topado sediar o nosso nordestino. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e eu vou começar o discurso. Tá, eu começo meu discurso em 3, 2, 1. Mas começa com um esclarecimento importante sobre o modelo que a gente está debatendo aqui, inclusive respondendo ao apoio que a segunda oposição fez. Quando a gente tem esses distritos, necessariamente é uma divisão em espaços menores. A gente tem uma população grande que antes era do Estado, então não faz sentido ter distritos enormes para eleger uma pessoa só. Ou seja, se a gente está falando de um Estado que antes teria 40 parlamentares, 40 assentos, agora vai ter 40 distritos que vão dividir porque cada um elege um assento conforme o inferior. Ou seja, teriam populações muito menores e equivalentes entre si que vão conseguir eleger uma pessoa por distrito. Então consegue atender às necessidades da população de forma mais específica, como a Laura já falou. Mas vamos lá, antes falando dos problemas do status quo que a gente tem. Quais são os problemas desse sistema proporcional que já existem e que as populações precisam lidar nesse debate? A política para a população hoje é uma coisa muito distante. Eu voto em quem me dá um santinho, quem me dá uma cesta básica, quem me parece apelativo, quem parece mais divertido para mim, quem até me chamou mais atenção. A população sequer acompanha a política de fato para saber avaliar propósitos, para saber ver de forma crítica o que faz bem a ela ou coisa desse tipo. É muito mais provável que ela não tenha que votar muito lá. Seu primo falou daquele ali, que é engraçadinho, que está fazendo graça, que chama a atenção, que me dá algum brinde, me dá alguma coisa assim. É assim que o voto no legislativo é definido no Brasil hoje. A população vota sem nem prestar atenção no resultado. Isso é especialmente no legislativo. Óbvio. Por quê? Por que no legislativo? Porque tem um monte de gente entrando. Ou seja, eu sou de um estado que tem população X, população relativamente grande, então eu vou legislar 40, 50 pessoas. Tem um monte de gente entrando, eu não sei quem está entrando ali, eu não sei se aquele cara que eu votei ou não vai entrar. Às vezes eu sequer lembro quem eu votei 2 dias depois da eleição. Mas também, esses candidatos eles têm propostas muito grandes, eles têm a obrigação de abarcar todo o Estado. Que a primeira oposição tenta pintar como nessa
necessariamente uma vantagem, mas percebam mesmo que, muito provavelmente, para as populações mais vulneráveis, é uma desvantagem inerente. Porque se você tem uma população muito grande, aquele cara do legislativo está dizendo, eu vou atender às suas necessidades, ele vai necessariamente ter que focar na prática e também no seu discurso em atender às necessidades dos grupos mais relevantes, ou seja, de quem está na capital, de quem tem dinheiro, coisa desse tipo, de quem ele acha que vai conseguir dar força para ele. Se a capital concentra mais gente, ele vai focar nas pautas de quem importa na capital, nas pautas das pessoas que vão conseguir divulgar ele, para ele chamar mais atenção e conseguir não só entrar, mas levar um monte de amiguinho junto. Perceba que essas propostas muito grandes fazem com que a população se acostume a sequer ter alguém que de fato representa ela. Alguém que represente ela, porque ela está acostumada a ter pessoas com propostas muito maiores do que ela consegue de fato fazer. Então, a população está acostumada a ouvir, eu sou do interior, eu sei que eu vou votar em alguém do meu estado, mas eu sei que ele só vai falar de Fortaleza, porque não é a capital, é lá que importa. A população sequer tem a expectativa de ter alguém que de fato a representa. Percebam que o que acontece no status quo, e que é o grande problema aqui, é que aparece um ou outro de vez em quando que ganha espaço. Várias vezes, e muito constantemente, ele ganha espaço por meios apolíticos. Como assim meios apolíticos? Piadas, redes sociais, etc. Por que ele faz isso? Porque são as coisas que chamam a atenção. Se a gente tem uma população que já é acostumada a não prestar atenção em política, eu não vou ficar repetindo pauta atrás de pauta para conseguir chamar a atenção dela. No status quo, a gente tem essas pessoas ganhando espaço por rede social, fazendo piadinha, um tiriri com o Camão, né, sendo eleito. Porque ele faz o que chama a atenção e só tende a piorar com o advento cada vez maior das redes sociais. A gente tem uma população que já é cada vez acostumada a ter uma política pautada nas redes sociais e isso só intensifica esse problema de superficialidade no convencimento dos votos. Isso gera o supercandidato, que ela já falou, o candidato puxa-voto, que ele distorce necessariamente a representatividade. E se as oposições forem trazer essa questão de representatividade distorcida, elas vão ter que lidar com o problema de representatividade que a gente já tem no status quo, que é, muita gente vota em um só do partido, não em vários do partido, mas ainda assim, vários do partido acabam sendo eleitos, acabam representando aquela população, mesmo não tendo recebido grande maioria dos votos, porque você teve um que foi muito representativo, mas não vários. E aí eles tomam o lugar de outro, cujos partidos não receberam tantos votos assim. Ou seja, eu sou de um partido menor, eu tentei, eu até represento parte da população, mas o meu partido não teve voto suficiente para me colocar naquela cadeira. Enquanto um vagabundo de outro partido, que teve algum puxa-voto no partido dele, conseguiu 70% dos votos, 50% dos votos, como acontece pelo menos 5 vezes em cada eleição, e em 5 estados diferentes. E aí consegue colocar qualquer Zé Ninguém lá que não representa ninguém, tá lá só para fazer lobby, eu consegui passar pauta estranha daquele partido do cara que puxou o voto. Isso, inclusive, distorce o próprio cenário político do país, porque o mesmo partido das estrelas vai ser o mais atrativo. Se eu quero ser eleito na prática, eu sei que quem é eleito é o cara do partido do puxa-voto, eu vou sempre tentar ir atrás desse partido, tentar me filiar a ele, mesmo que ele não represente tanto a minha ideia assim. Isso desincentiva a diversidade de ideias, diminui a representatividade, principalmente para as populações mais vulneráveis, que geralmente não são as grandes pautas desses partidos principais e que sabem que é muito difícil que eles consigam esse quórum partidário suficiente para conseguir ser eleito. Antes de continuar, segundo meu caso, rápido. Supondo que cada estado seja 40, 50, 80 distritos, como você garante que essas pautas locais vão estar aprovadas no Congresso? Pronto, perfeito. É isso que eu vou explicar agora. Vamos lá, falando do distrital no Brasil, como ele iria funcionar. Para antes dessa divisão em espaços menores, que eu já falei, perceba que nesse distrito a população vai se sentir mais próxima, é o ganho que o Olavo já trouxe. Porque aquele cara que quer ganhar, ele precisa ficar perto da população, do povão. Ele precisa, se ele quer ganhar a maioria simples do seu estado, ele precisa necessariamente atender às necessidades daquela população. E eu vou já explicar por que agora a população vai prestar atenção nessas pautas. Ele precisa atender a maioria real, não só do que acontece no status quo, que é conseguir convencer o suficiente para votar em um poderoso que vai levar vários. Mas agora, perceba que a população também se sente mais próxima da política. Ela sabe que ela não está elegendo 30 pessoas e não importa o que fizer, a política vai continuar mesmo. Ela está elegendo um só. Aquele cara que vai estar indo todo dia na praça indo falar com ela e vai conseguir convencer ela a chegar perto dela. A população agora se sente muito mais responsável. Você tem um incentivo muito maior para que ela vote. Ela sabe que o voto dela importa muito mais no nosso cenário. Aqui, rapidinho, por favor. Colega, no seu cenário, esses políticos fodões, eles só vão se dividir, cada um ganhar um lugar. No nosso cenário, esses fodões ganham um político. Perfeito, vamos lá. Perceba que no nosso cenário a gente já tem esse ganho. Respondendo ao que os meninos trouxeram aqui, como é que vai passar as pautas. Necessariamente, se você tem esses distritos, eu tenho agora, sabe, um monte de distrito do interior. Antes eu elegia só um monte de gente que representa Fortaleza. Agora eu tenho gente do Diabaquara, tenho gente do Crato, tenho gente de Sobral, de um monte de interior que eu não sei mais o nome. Essas pessoas têm pautas muito mais próximas do que tem da capital. Então a tendência é, inclusive, que o espectro político e o foco das atenções se direcione para esse lado, certo? Então a gente tem uma tendência muito mais fácil para isso. Mas agora, respondendo ao ponto do Jair, que eu tenho que trazer aqui, que a política vai ser muito mais personalista no lado de vocês, vai eleger esse mesmo cara. Perceba que no status quo já é personalista, como eu já falei, mas no de vocês, esse único famoso
famoso leva um monte de gente. No nosso pior cenário, que a gente aprovou que não é provável, porque a gente tem essa população mais próxima, que tende a acreditar mais em pautas de fato, leva um único famoso. No pior cenário que vocês precisam provar, que é provável pra gente, leva um único famoso, não um monte de gente vagabunda, como acontece no cenário de vocês. E também eles vão falar de força partidária e tudo mais, porque essa comunidade pode já não garante uma coesão ideológica nos partidos no Brasil. Qualquer ponto que eles tentem trazer aqui de jogar voto no lixo, de representatividade, não é simétrico mesmo. E mesmo que seja, no nosso cenário a gente tem uma população mais politicamente educada, que vota mais ciente, e isso por si só, considerando o espectro político do Brasil, já é o maior ganho que a gente pode ter. Por isso que eu tenho muito orgulho e propor. Meus agradeço por sua deputada, mas então, vou chamar o público já para se reconhecer. Oi, pessoal. Dá pra me ouvir bem aí? Eu odeio usar microfone. Só um minutinho. Por favor, meninos, adiantem no prazo de vocês. Quando fazem engajamento bonitinho aqui. Meninos. Um prazer estar aqui, amo todos vocês. Muitos agradecimentos. Começo meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Beleza, primeiro eu vou começar trabalhando no caso do primeiro governo. O primeiro governo ele traz um grande problema para a gente. Como o brasileiro se comporta em relação ao voto? Qual é a grande questão do primeiro governo? Quando a gente mudar o sistema, quando você muda o sistema de proporcionalidade para o sistema distrital, não é como se eu mudasse os nossos eleitores. Os nossos eleitores eles vão continuar se comportando de uma forma muito parecida. Eu até concordo com a Elisa quando ela fala que vão ter super políticos. A gente vai ter, sei lá, uma Deolane, lógico que agora ela não pode mais, mas a gente vai ter uma Deolane sendo candidata a, sei lá, deputada estadual lá no Rio, deputada federal lá no Rio de Janeiro, e ela vai pegar um distritinho lá que represente um terço da cidade do Rio de Janeiro. Depois você vai ter uma outra pessoa muito famosa pegando um outro distrito. Sabe o que vai acontecer? Essas super pessoas, essas pessoas famosas, elas não têm nenhum motivo lógico de se estarem no mesmo distrito para concorrer entre si. Elas vão simplesmente se dividir entre os distritos e vão ganhar as vagas daqueles políticos sérios que só existem entrando dentro do Legislativo Federal no nosso cenário. Vocês percebem que o Tiririca, quando ele vai para dentro da Câmara e leva com ele mais 30 pessoas, ele não leva 30 desconhecidos. Existe uma regra que vocês se esquecem, que está presente no slide, de que a gente está levando para dentro das câmaras, para dentro do Legislativo, para a representação, aqueles que são mais votados dentro daquele partido. Não significa que aquele 29 pessoas que o Tiririca está levando para a gente são 29 pessoas desconhecidas ou são 29 pessoas que não têm proposta. São 29 pessoas que o Tiririca levou junto com ele, que tiveram propostas, que foram ao público, que tiveram um projeto de governo, que tiveram um projeto legislativo. Mas na grande maioria das vezes, eles perderiam espaço para o político comediante como era o Tiririca. E esse fato deles perderem o espaço e apenas o sistema proporcional for serem representados dentro de uma Câmara Legislativa, significa basicamente que eles estão sendo agora levados a sério, e por mais que não seja do jeito que a gente precisa, é o jeito que essa população brasileira que o primeiro governo trabalha aqui pensa. Como a população do primeiro governo trabalha aqui, como a população, na verdade, brasileira trabalha. A gente não tem tanto tempo assim de ficar pensando em que político é melhor para a minha área, qual é o voto partidário, qual é a pauta mais ideal. Então, a gente pega o mecanismo da primeira oposição e observa como um mecanismo mais eficiente. A gente, como brasileiro, praticamente escolhe um time do coração quando a gente pensa em partido político. Eu sou uma pessoa que vota em MDB, então eu procuro um político que represente as pautas do MDB. Não é como se eu fosse agora procurar saber todas as coisas que aquele político faz, mas quando eu escolho um político que vota no MDB e proporcionalmente aquele político leva muito voto, todos os outros políticos que vão acompanhá-lo também vão representar meu voto. Antes de eu continuar, apoia. Mesmo que os super políticos se dividam entre os distritos, eles ainda precisam ouvir as demandas e lidar com elas para se eleger. Amiga, eles são super políticos. Vocês deixaram muito bem pintados que os super políticos eles não precisam disso tanto. Ou eles vão escutar as demandas, e se eles escutam demandas no cenário de vocês, eles também escutam no nosso, isso é diametralmente oposto. Ou no cenário de vocês, eles vão escutar as demandas e no nosso não. Então tem alguma coisa errada aqui. Os super políticos que são os tiktokers, os tiriricas, esse pessoal Pablo Marçal, vai arrastar voto para os dois lados. E se no cenário de vocês ele escuta, vocês que não ter explicado. Boa sorte para a segunda casa explicar. Olha.
tarde. O legislativo do Brasil é problemático, tem superpoderes e livre para atuar sem fiscalização. Como manter o status quo que você defende resolve os problemas macro e micro desse conjunto? Amigo, você está falando que o problema do legislativo é a fiscalização, porque a população vai ter problemas em fiscalizar. Olha, é um belo caso, mas tu percebe que não é porque eu escolhi, sei lá, eu já votei no Pablo Marçal para ser deputado federal em determinado ponto. E aí esse Pablo Marçal levou um monte de gente com ele. Quando eu for fiscalizar, eu obviamente sei que eu votei no Pablo Marçal, querido. Não é como se no meu cenário eu vá deixar de fiscalizar, sei lá, o político que está junto com ele. Mas o teu grande problema da fiscalização não é o formato que a gente vota, mas sim a população brasileira. A população brasileira ela vai ter mais inclinação de investigar no teu mundo do que ela tem inclinação de investigar no meu, cara. Você está falando que aquele a gente vota hoje por uma bandeira política. A gente escolhe o time do coração e escolhe as pautas que nos melhor representam. O mecanismo da primeira oposição é muito mais fácil eu cobrar aquele político do MDB que eu não votei, mas que entrou de forma proporcional, por eu saber o que o MDB representa, ou por eu saber o que o PT deve defender, por eu saber o que o pessoal faz. É muito mais fácil que eu cobre a postura daquele determinado político, dentro das pautas públicas que ele trabalha, dentro do que ele deveria trabalhar, porque existe uma expectativa do que eu quero que ele trabalhe. No seu cenário, por mais que você eleja, sei lá, um político do PT, não necessariamente aquele político do PT vai ter, primeiro, o mecanismo de aliança política, que a gente vai ter muito enfraquecido, e eu já vou explicar para vocês como é que esse mecanismo vai estar tão enfraquecido assim. Mas segundo, por mais que eu saiba que aquele político é do PT, eu não vou poder cobrar outro político do lado de lá, porque eu não sei exatamente qual é o voto que representou ali. Supondo que um distrito foi PT, outro distrito foi MDB, então eu não vou ter tanta cobrança assim a políticos do PT, por exemplo, porque necessariamente no cenário de vocês vão ter os super políticos sendo divididos e tendo que entrar no cenário de governo. Não vou considerar mais claro, pode prestar o gráfico. Vamos lá, como é que funciona a questão, esse mecanismo que a Raquel inaugura aqui para a gente, de enfraquecimento partidário? O enfraquecimento partidário é a seguinte pauta: quando alguém entra para a política, essa pessoa precisa de apoio político, essa pessoa ela precisa de votos juntos, essa pessoa precisa levantar uma pauta, seja essa pauta do interior, seja essa pauta de capital, a gente precisa de alianças. Onde é que a gente vai ver a maior probabilidade de uma formação de alianças? Num cenário onde cada distrito você vai ter um super político, uma pessoa mais influente sendo eleita, que não necessariamente vai ser dentro do partido, ou se for, então a gente acabou com a moção. E diferentemente do nosso cenário, onde tu vai ter, sei lá, um super político levando mais 10 políticos com ele, políticos que são do partido dele, que dividem pauta, obviamente que dividem voto, quando ele estiver sendo representando uma parcela da população. Percebe que no nosso cenário, grandes pautas são pensadas. E aí vocês podem achar que grandes pautas são pensadas, não significa que você vai ter uma maior concentração dos problemas na capital. Sim, a gente vai ter uma maior concentração de políticos e votos na capital. Mas tu percebe que isso é necessário porque um dos grandes problemas do Brasil é o problema da centralização dos problemas das pessoas na capital. Muitas pessoas saem do interior para a capital para estudar, muitas pessoas saem do campo para a capital para poder trabalhar. A gente tem problemas de favelização gigantescos, criminalidade, marginalização, e tudo isso está nos grandes centros. Então a gente realmente precisa, proporcionalmente, de maiores representações para os grandes centros. Não significa, obviamente, que a gente vai deixar de representar o interior no nosso cenário. Isso também é representado como se mostra no status quo. Tu percebe que, quando a gente tem mais políticos sendo arrastados para os grandes centros, a gente consegue resolver com maior facilidade, maior eficácia, os problemas que já se apresentam para a gente nos grandes centros. Apenas quando a gente consegue levar 10 políticos que vão votar numa pauta parecida com a nossa, a gente consegue centralizar dentro da representação legislativa e tentar fazer mudanças reais. No nosso cenário, as mudanças reais proporcionais, elas são mais factíveis, porque a gente tem mais gente pensando parecido. No cenário de oposições, você tem uma distorção, porque cada distrito você pode ter um grande político que vai, sei lá, tem pautas de proximidade diferente. E essas pautas de proximidade diferente, quando chegarem lá na representação no final da ponta, podem não conversar. E mesmo que elas conversem para poder agradar o povo, necessariamente elas vão agradar cada distrito, não cada município, como a gente é dividido, ou cada estado, como a gente precisa. Com isso, encerro meu discurso. Nos agradece o discurso do senhor deputado. Uma mesa chama, então, o discurso de extensão de governo, como eu, quando você quiser estar reconhecido. Gente, muito obrigado por estar aqui, estou muito feliz. É muito importante ver que esse campeonato está dando certo. Muito importante ver que esse campeonato está dando certo, que a galera comprou. Eu começo em quantos segundos, Júlio? Perfeito. Isso é uma coisa. Quem está com o debate aqui, por favor, desliga o som, deixa só o acender.
Começa o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, a história política do Brasil tem alguns padrões comuns e problemas a serem resolvidos dentro desse debate. Um país em desenvolvimento recente, com grande desigualdade social e carência, tanto de políticas públicas como de assistencialismo, faz com que haja um apego pragmático ao resultado e uma busca recorrente por figuras paternas e maternas, que alegam resolver as mazelas desse povo que tanto precisa. Essa construção e perfil político do Brasil faz com que não apenas se foque em paz, como se observe mais a pleitos e espaços nos quais essa personalização buscada pela população é inata, gerando que a gente vivencia hoje no status quo e a supervalorização do executivo. Em contrapartida, o judiciário, para vir desse debate legislativo, não roubam a atenção da população, gerando um parlamento mais livre para atuar, e livre para atuar desvinculado da população. Mesa, a Câmara é um espaço super importante dentro do Brasil na estrutura que nós temos hoje. A maior parte das decisões necessárias para o país e no próprio modelo de coalizão que temos é o controle inflado do executivo. Perceba que o legislativo ele exerce tanto poder que ele exerce um determinado poder a partir da falta de fiscalização, que tem o exemplo das faltas bombas lá no governo Dilma, os próprios acordos que precisam ser feitos, já que eles só precisam, por exemplo, aparecer a cada 4 anos para aquela população que não sabe nem o que eles fazem e sequer se importam com aquilo. E perceba que, para além de diversos outros problemas, o fato de não ter uma população próxima influenciando na atitude desses parlamentares é um dos mais relevantes. E eu mostro isso para vocês quando vocês percebem que onde a gente tem, por exemplo, pessoas de personalização como no executivo, o município, o governo, os governantes, eles têm que muito mais pisar em ovos, porque eles sabem que ele tem uma população que pode ficar puta, que faz manifestação e que corre muito mais atrás dos seus direitos em relação às deficientes, que muitas vezes nem são culpados pelas metas que o legislativo faz. Então, perceba aqui, como eu falei, esses estados são mais cobrados, precisam dialogar mais com o povo. No modelo atual, como ninguém liga para o parlamento, tanto por personalismo, tanto por não saber o que o parlamento faz, as pessoas só precisam aparecer a cada 4 anos, com famigeradas políticas de município e com promessas enormes, que simpático, nem são na competência dele ou que ele sequer consegue fazer. A mudança que o nosso mundo se propõe é diminuir um pouco os problemas do parlamento e melhorando não apenas a fiscalização, mas a forma de atuação do poder legislativo no Brasil. Tá, o nosso primeiro ponto é como a partir desse personalismo a gente gera um vínculo maior com os deputados, aproximando a população e se aproveitando dessa característica personalística. Perceba que essa população agora, ela não vai estar vendo, prestando atenção só na eleição de deputado, de prefeito, ou na eleição de prefeito, de governador e tudo mais, mas agora, provavelmente, sei lá, vão ter debates ou coisa do tipo, a gente vai ter menos candidatos justamente naquele espaço, e esses candidatos eles vão ter que se atrelar mais à população. Perceba que isso já é um mecanismo muito mais sofisticado que o primeiro governo, que se limita a falar próximo juntou o Mas o que a gente está falando aqui não é que próximo juntou o mas que essa perspectiva de personalização faz com que as pessoas se esperem mais, engajem mais naquilo, elas compram mais aquele deputado, elas querem mais participar daquele processo eleitoral. Então, quando as pessoas engajam mais com aquilo, elas sabem não só quem cobrar, mas elas sabem o que é que vai aquilo para frente. Então, o nosso primeiro ganho, como a partir desse personalismo, a gente explica de fato qual é o mecanismo mais importante que garante que garante essa proximidade da população. Tá, mesa. O outro problema a ser resolvido, que fica resolvido no segundo governo, é a questão dos políticos de carreira, que é um problema muito claro que decorre desse primeiro ponto que a gente trouxe a partir da personalização. Esse político de carreira, que tem famílias e famílias há anos, que não fazem nada no Congresso, eles aparecem a cada 4 anos, como eu falei, com propostas enormes e coisas do tipo. No nosso mundo, ainda que possa existir político de carreira, o que acontece é que, primeiro, essas propostas precisam ser mais reais. Você não consegue agora propor tantas coisas que é impossível de fazer, ou tantas coisas que ai meu Deus, ou coisas que você não vai fazer de fato, porque essa população, a partir do momento que ela engaja mais, que você provavelmente vai ser esse patético, que a nossa proposição é se aproveitar dessa característica da população para poder fazer um legislativo melhor, o que acontece é que se você não faz isso, essa população provavelmente vai cobrar, a partir do mecanismo de aproximação, todo mundo concorda nesse debate, na próxima eleição você não é eleito. Ou seja, dos dois ou a gente tira políticos de carreira desinteressados em fazer coisas práticas dentro no legislativo, ou a gente obriga eles a fazer, o que já é um ganho muito importante desse debate, e obriga eles a fazer justamente naquelas pessoas que votaram nele. Perceba que na perspectiva de emendas e coisas do tipo, é muito provável que acontece que esses deputados, eles focam majoritariamente as suas emendas, essas coisas, em espaços onde tem grandes veios populacionais, não só em capitais. Então, por exemplo, quando a gente fala de um bloco de interior, para quem tem como foco de voto por coisas do interior, em cidades grandes. Então, por exemplo, se vai ser lá em região de Sobral, no Ceará, ele vai focar em Sobral e nos interiores menores. Se vai ser na região de Feira de Santana, ele não vai focar em Cabral e nem em Xorroxó, mas vai focar em Feira de Santana. O ponto é que no nosso cenário, como a gente tem uma população mais aproximada e mais ligada em relação a isso, primeiro, a gente não só garante uma representação mais personalista dos encontros que não tenham representação. Então, por exemplo, em detrimento de você votar em um candidato de Feira de Santana que está prometendo coisa do interior, que você vai fazer para em Feira de Santana, esse deputado ele vai ter uma disputa mais acirrada, vai precisar ir naqueles cantos. Eu boto fé que, de fato, a gente ainda tem uma probabilidade de ter mais pessoas de espaços grandes, sim, mas a gente tem uma maior representação das pessoas do espaço.
Antes de seguir, primeira posição. Deputado, cada deputado distrital fazendo alguma coisa para agradar seu público simplesmente vai enfraquecer a política de coesão, que é o nosso caso. Tá, a gente não gosta da política de coalizão e o problema no cenário de vocês é que vocês, tipo, eu não escolheria defender o status quo nesse debate na posição, só um disclaimer, mas o ponto é que vocês parecem que não estão no Brasil. O Brasil, tipo, não é nesse tipo. Vocês esquecem os problemas centrais do debate, os problemas que tem que ser legislativo ficam no melhor mundo. A política legislativa que você defende no status quo é tudo que tem aqui, a gente sabe que é uma merda. Perceba que vocês não lidam com o ônus no modelo de vocês de não ter representatividade. Vocês falam que as pessoas voltam para partidos pensando que esse partido vai fazer uma coisa de fato, sendo que, na verdade, as pessoas propõem coisas absurdas. No interior, o que a gente mais tem é coronelismo, pessoas que não fazem coisa de fato. No nosso mundo, a gente gera um mecanismo de aproximação disso, que a partir disso as pessoas cobram muito mais do que estão fazendo, segundo a posição. Assim, esse coronelismo ainda vai existir no seu cenário. Como é que você realmente compete? Vai existir no meu cenário, eu falei isso há 2 minutos. A diferença é que no meu cenário a gente cobra muito mais aquilo. Porque essa pessoa, tá, nessa eleição, tipo, lá no debate, no tete a tete, são menos candidatos, eles precisam fazer mais propostas, só se elegem um, então eles se esforçam muito mais para fazer aquilo. Perceba que no meu mundo, se eu não faço essas promessas, daqui a 4 anos eu lembro que ele não faz essas promessas. No seu mundo, se eu elejo 10 deputados, 12 deputados, deputado que eu não vou ter se elege, se ele faz ou não faz, eu não sei o que aconteceu e o legislativo continua essa mesma merda. Perceba mesmo que o nosso ponto é mais relevante que o de oposições, se a segunda oposição for isso, eu acho que está fora do debate, mas mais relevante também do que o primeiro governo, que traz um mecanismo pouco sofisticado e que não engaja para os principais problemas serem resolvidos. Mesmo, a gente bota a fé que a própria aproximação e o próprio ganho da população é um ganho de primeiro governo para esse debate, que é relevante. Mas, contudo, eles não mostram qual é o mecanismo que faz a modificação do sistema distrital para além da própria aproximação. No nosso cenário, a gente mostra como a gente engaja com um problema da população, que seria, entre aspas, a questão do personalismo, e faz com que o parlamento ele tenha mais assistência, que ele tenha mais percepção da população, com que os próprios deputados eles sejam mais preocupados em fazer coisas de fato e fazendo com que a gente traia ganhos e melhore esse segundo poder hoje no Brasil, que é um dos que a gente tem mais problemas em relação tipo, à perspectiva dos outros. Para finalizar esse debate, o ponto primeiro, a segunda posição vê esse debate justamente porque mostra, como as pessoas se aproximam da perspectiva do personalismo, 2, porque a gente consegue diminuir o político de carreira, fazendo com que essas pessoas de fato façam coisas, e 3, porque a gente gera representatividade de fato para o interior, que não está aqui. Muito orgulho em propor. Mas agradeço o discurso do deputado, deixa então o discurso de extensão, de oposição, claro, você está reconhecido. Oi, minha voz está meio ruim, então se eu me engasgar, me salve. Vendo vocês ao vivo, já debatei online, então muito legal, muito bem pessoal, muito feliz. Começo no negócio de justiça. Tá. Alô? Oi? Tá. 3, 2, 1. Eu acho que basicamente a política brasileira tem 3 problemas particulares dela, que eu acho que ninguém aqui vai resolver, então eu acho que esse impacto deles para mudar para o nada, o eleitor vai votar de determinada maneira, ou de tal forma, eu acho que não vai ter um outro debate, porque vocês não vão necessariamente mudar, porque vocês não, nossa, nesse caso, eu faria um mundo do nada. Tipo, vocês basicamente vão fazer essa medida conforme, enfim, tem que engajar com a forma que eu já penso. Então, são corrupção na nossa política e representatividade. Basicamente, o ônus da oposição desse debate é falar que esse modelo é ruim e não deveria ser implementado em comparação às escolas e propostas dadas. O nosso caso, segundo a professor, ele vai um pouco diferente do que vocês falaram até aqui, porque eu acho que o mais importante aqui é basicamente a accountability e como os políticos funcionam melhor quando eles têm uma força maior do que eles próprios, ativamente meio que fazendo a opressão. É sobre basicamente interesses nacionais e como eles podem e devem se superar e ser superados por superar interesses locais. No mundo deles, isso é muito importante, ainda vão existir partidos, tá? Ainda vão existir inúmeros partidos. O Brasil é um dos países que mais tem totalmente pluralidade ideológica e tipo, interesses eleitorais dentro de lógica. Mas acho que agora, a partir de agora, eu dependo unicamente, exclusivamente, de abarcar o máximo de votos possíveis dentro de determinado demográfico. Eu acho que eles deveriam deixar um pouco mais claro com o primeiro governo e com o segundo governo também, como funcionaria esse Congresso Nacional, como funcionariam coalizões, tudo isso seria lógico.
até no executivo, desde o executivo ao legislativo. Porque eles falam as coisas que não são tão verdades assim se recusar a engajar com outras. Primeira coisa, essa lógica de, eu teria coalizões digitais um pouco menores que poderiam se unir, tipo no interior, do Ceará, sei lá, e agora eu vou sair da sombra da minha capital. Isso é falso mesmo, especialmente em interiores, porque cada cidade tem um espectro político totalmente diferente, justamente devido aos interesses locais que vocês falam aqui. Então, não sei como isso funcionaria. E, na real, se o caso de vocês é basicamente, tipo, vocês estão falando como se fosse basicamente uma Câmara de Vereadores que a gente já tem no meu mundo. Então, eu não entendo qual seria realmente a diferença, sim. Segunda coisa. Se na eleição distrital um candidato teve 50% e o outro teve 49%, basicamente, o caso de vocês é que ignora esses 49%. E por que ignorar os 49% é necessariamente ruim? Porque vocês fazem toda a argumentação baseada em representatividade, toda essa lógica. Eu acho que tem um clash aqui, basicamente, entre maioria simples, porque esse é o objetivo, maioria simples igual a popularidade local, e você conseguir abarcar o máximo de pessoas possível, versus proporcionalidade, onde eu tenho uma diversidade representativa necessariamente maior, porque, enfim, eu vou estar lidando com mais pessoas, enfim, diferentes. Isso é particularmente importante, porque isso aqui vai diretamente com o que você fala. Eu acho até engraçado que você não fala isso momento algum, porque, percebam, determinados grupos e determinadas minorias, elas não são tão concentradas geograficamente quanto grupos maiores. Então, no caso de vocês, dificulta bastante esse equilíbrio de interesses, talvez. Mas, tipo, beleza, eu acho que um pouco mais importante aqui não é necessariamente isso. Eu acho que um pouco mais importante aqui é justamente esse mecanismo da disciplina partidária, de se comprometer todo tipo de lógica. Eu acho muito intuitivo se comprarem que no mundo deles, eu sou, obviamente, um pouco mais desconexo do meu partido. Eu tenho, basicamente, menos incentivos para me importar, tanto assim, com, tipo, o interesse nacional do partido, tipo, sei lá, aprovar determinada PEC, que não vai necessariamente afetar meu país, meu estado, mas vai afetar, sei lá, meu distrito, mas vai afetar o país ou qualquer outra região, porque eu não dependo tanto dele assim. No meu mundo, comparativamente, eu tenho essa lógica muito mais organizada, muito mais coesa e harmônica, obviamente, que vai minimamente facilitar esse diálogo, vai minimamente facilitar enfim, a aprovação de medidas, a aprovação de políticas, enquanto no mundo deles, basicamente, acho que seria lógico que tipo, eu não quero dar o braço a torcer, entre aspas, porque eu priorizaria a minha própria cidade, o meu próprio povo, porque eu quero, enfim, me manter sempre no poder. Eu acho interessante que ninguém lida com isso. Tá, basicamente mesmo, o segundo ponto no nosso caso sobre essa coesão e com um alinhamento com essa política nacional, em detrimento de uma política muito mais bairrista, basicamente, clubista, que eles falaram, que, novamente, vocês não acharam claro aqui qual necessariamente seria essa diferença tão grande do mundo de vocês para o que a gente já tem hoje com a Câmara dos Vereadores. A gente acha que a medida que você tem que implementar aqui, ela serviria basicamente apenas para, dividir ainda mais e colocar ainda mais entraves no diálogo, já é muito dificultoso. Pode falar. No status quo já não existe disciplina partidária. O nosso, pelo menos, foca na população. Como vocês mudam o status quo para atender essas questões? Não, beleza, tá. Óbvio que existe disciplina partidária, tipo, isso é uma questão que, enfim, ela existe sim. Tipo, as pessoas são. Você tem que meio que andar de acordo com o que o seu partido faz, sabe? Se você está votando numa PEC de impeachment, por exemplo, você vota de acordo com o que o seu partido não quis, ele provavelmente vai te punir, ele quer expulso. Então, eu acho que o Brasil é bem rígido nesse cenário, talvez até mesmo rígido demais. E tá, no status quo a gente não tem talvez essa sensibilidade, mas de vocês isso piora ainda mais. No meu é ok, tipo, eu compro que é tipo devagar, sei lá. Mas de vocês fica ainda mais devagar, porque você próprio falou que, sei lá, o Estado começará a ter 40 distritos. Mas imagine mesmo, tentem visualizar na cabeça de vocês. Um congresso nacional, sei lá, quantos estados do Brasil tem, sei lá, 25, não lembro mais ou menos agora. Mas, sei lá, imagine cada um com 40 distritos e essas pessoas tentam que chegar lá com os seus interesses mais baixos, mais possíveis, que não compram o que eles falam aqui, tipo, cidades do interior aleatórias vão se juntar e tipo, vão ficar tudo no mesmo balão, porque não é assim que funciona, vocês sabem bem disso. O meu deputado, assim, interesses ainda são discutidos, ainda há coalizões, eu posso resolver, sei lá, uma grande área do meu estado, isso daí tipo, não é muito discutente. Tá, mas entenda que, tipo, por que eu teria motivação em resolver no meu estado se eu dependo unicamente daquele tipo para me eleger? Qual seria o incentivo que eu, enquanto político, teria para fazer se vocês não me dão isso? A política no mundo de vocês é muito, basicamente, é muito simplista, como a própria moça fala, a maioria é simples. Vocês faltam essas nuances de, como eu já falei mesmo, grupos que não necessariamente são a maioria daquele demográfico, e eles não lidam momento algum com os 49% que perderam, apenas com os 50% que ganharam. Note que isso até pode criar, no mundo deles, um sentimento de raiva e revolta na população, talvez, e tipo, porra, fui quase lá e tipo, meu voto, sabe que o meu voto importa menos do que aquela outra pessoa, porque, enfim, tipo, você não tem essa representatividade que eles tentam. Tá, basicamente eu acho que o clash principal, talvez, aqui, esse aqui eu acho que você tem meio que isolacionismo, que vocês tentam pintar como uma independência, mas eu não acho que essa independência seja tão boa assim. Vocês precisam me provar por que no mundo de vocês, necessariamente, como o próprio Arthur falou no COI, porque ninguém falou, por que essas pautas locais que vocês necessariamente seriam aprovadas no Congresso e ninguém tem interesse em, tipo, fazer política nacional em vez local. E segundo, por que no mundo de vocês você faria um pouco mais rápida ou resolveria os longos problemas da política que em algum momento eu estou falando com você?
vocês estão colocando um super impacto muito grande numa coisa que eu acho que não é tão importante assim. Vocês não têm uma diferença tão grande assim do nosso mundo. E é por isso mesmo que a gente não implementaria essa medida. Não vai ser mais a mais, porque a gente teve debate, mas por enquanto, muito orgulho em concluir. Mesa agradece a discussão deputada. Mesa chama então o discurso de governo. Médio está em você. Consegue me ouvir? Não estou muito bem com o microfone. Mas vamos lá. 3, 2, 1. Mesmo, uma caracterização muito importante que o Romeu trouxe para esse debate, que a gente não pode perder de vista, é o que as oposições não conseguem engajar quando o governo não consegue trabalhar. A forma que nós votamos atualmente no Brasil, perceba que a forma que funciona é exatamente centrada no executivo. Na verdade, muitas vezes, a uma loja deveria ser aplicada justamente ao legislativo. Nós procuramos sempre buscar pautas identitárias, ou todo o personalismo que o Romeu já trouxe para vocês. Então, a questão de, o Lula é a favor da legalização da maconha, ou então o Bolsonaro liberaria o porte de arma e etc. Só que isso tudo são atribuições e mudanças sociais que eu espero ver no meu dia a dia, enquanto eleitor médio que está ali dedicando para ver as propostas, dedicando para ver qual tipo de mudança social pode ocorrer, que não é função do executivo a priori de realizar. Na verdade, esse foco deveria acontecer no status quo, deveria ser pelo legislativo. É pelo nosso caso que a gente consegue mostrar como a gente tem uma melhora na métrica principal desse debate, que é justamente onde eu tenho um parlamento melhor, onde eu consigo solucionar ainda mais problemas que a gente tem no status quo no parlamento brasileiro e que o primeiro governo não conseguiu me provar em nenhum dos seus impactos e as oposições também não conseguiram rebater em nenhum momento. O personalismo, que é muito inflado no executivo atualmente, então eu procuro candidatos que se assemelham a mim, ou então que defendem pautas sociais que se parecem com as que eu concordo também para eleger eles, para governadores, presidentes, etc., ele não ocorre tanto assim no legislativo, e isso tira a atenção que as eleições merecem. O eleitor médio no Brasil, ele só engaja de fato na eleição, ele só se importa de fato se ele se vê no candidato, se ele se sentir representado no candidato. As pautas que todo eleitor busca solução nas eleições, agora, quando a gente fala sobre o sistema distrital, que o segundo governo consegue propor melhor, agora tem mais chances de algo ser feito por elas, porque as pessoas votam quem realmente pode fazer algo por isso, para quem realmente vai estar lá criando, editando, ou então até mesmo extinguindo leis que já não faziam mais sentido para a realidade social. Todo ponto de segunda oposição, além dos extremos pontos de derivação em relação à primeira oposição, eu tive muito contributivo deles em relação a isso, mas o ponto que eles falam sobre coalizão e etc., que os meninos também começam a bater um pouquinho, ela ainda vai existir no meu cenário. Ainda tem coalizão, porque os distritos, eles ainda têm muitos pontos de convergência. Eu posso estar limitando os distritos em um número certo de população, mas eu ainda vou ter representantes do mesmo distrito do estado da Bahia, por exemplo, que vão buscar essa coalizão e vão buscar debater pautas internas importantes para seu estado como um todo, porque isso também está dentro das pautas dele enquanto parlamentar, para propor para a sua população, é por isso que ele está lá. A nossa diferenciação em relação ao primeiro governo é porque o mecanismo de aproximação da população que elas trazem não é o mais efetivo. Não é sobre saber quem eu vou cobrar, falta plausibilidade nessa mecanização, porque ela não é aplicável à realidade. Ainda que eu saiba agora quem eu elegi, eu não tenho tantos meios assim para cobrá-lo, igual o caso de primeiro governo depende.
Como nós realmente melhoramos nosso parlamento, assim como o Romeu já provou para vocês, é por alguns pontos que as meninas não conseguiram trabalhar. O primeiro é que eu finalmente dou foco às eleições legislativas, que é um problema latente no Brasil. A população busca votar em um parlamentar que de fato vai representar ela e seus interesses, e agora sim ela tem uma chance muito maior para que eles sejam atendidos também, a gente tem uma eficiência democrática muito maior. Mas o segundo é que eu enfraqueço a política de carreira e a rarifico a partir do momento que a população que me elegeu é em menor número. Realmente acompanha minhas propostas e observo o dia a dia se elas estão sendo cumpridas para a minha reeleição ou não. Eu não preciso focar em vários candidatos agora, eu foco apenas em um. Não temos, assim, problemas de políticos que passam anos em uma casa legislativa, não movem um dedo para garantir a criação ou alteração de leis que atenderiam, e foram um motivo que eu elegi, que geralmente são expulsões escoradas pelos partidos, etc., no sistema proporcional que as oposições estão propondo. A primeira oposição está propondo, perdão. O mecanismo de segundo governo é como essas mudanças não ocorrem porque esse político vai precisar ser... O mecanismo de segundo governo é como essas mudanças não ocorrem... O mecanismo de segundo governo não é que essas mudanças vão ocorrer porque o político vai ser de povão, igual o primeiro governo fala, mas sim porque esse político sempre vai objetivar se reeleger e cumprir o que se propôs no seu distrito. Garantimos ainda mais isso com a população a estar mais atenta, porque essas são as pautas que elas se importam e que há possibilidade de mudança pelo legislativo agora e elas têm que ser atendidas. Elas vão, depois de 4 anos, eles vão querer se reeleger novamente e a satisfação da população em relação ao mandato dele vai ser crucial para conseguir fazer isso, e não somente em relação aos grandes centros urbanos. E é aqui que eu acho a primeira oposição, que é a dupla mais forte nesse debate até então, depois do segundo governo. Eu não me preocupo, Raquel, com o estado da Bahia, igual você fala, ou com o estado inteiro, igual você está dizendo. O que há é que políticos eleitos, na esmagadora maioria das vezes, no seu caso, se preocupam muito mais com os interesses e demandas dos grandes polos urbanos dos seus estados. Se eu me eleger deputado federal, senador para o Espírito Santo, por exemplo, os interesses do interior espírito-santense nunca vai ser prioridade no meu mandato. Não são eles que me elegem ou me reelegem. É Vitória, a capital, e algumas cidades metropolitanas que representam uma grande maioria daquele estado, como Vila Velha, Cariacica e Serra. Afinal, são eles que vão me reeleger, e isso é inerente de quase todos os grandes maiorias políticas que a gente tem no Brasil atualmente. Embora meu partido conquiste as cadeiras em oposição, eu ainda preciso ser o mais votado para garantir que uma delas vai ser a minha, e eu ainda assim vou apenas focar nos lugares em que há os mais grandes centros urbanos e não vou importar tanto para as cidades do interior ou para o interesse que meu estado ele sofre é muito mais latente e eu não consigo alcançar no cenário de oposições. Pode ver uma cara. Amigo, no mundo de um óleo, eu escolho um candidato que me identifico e leva vários coisas que são parecidos com o apoio partidário. Esse é o problema, porque você não engaja no seu ônus, que nem a realidade, candidatos no mesmo partido, eles não necessariamente possuem a mesma priorização de pautas ou sequer as mesmas pautas que eles vão estar lá abordando. Se isso faz com que, eu, enquanto eleitor, só me sinta menos representado no legislativo. Pior, eu nem sei quais são as pautas que esses políticos que entraram graças ao seu partido defendem. Meu voto deixa de ser destinado aos candidatos que não há possibilidade de efetuar as mudanças sociais que eu espero em primeira oposição, mas sim destinado ao partido que eu torço, que um dia prioriza aquela pauta tão relevante para mim, ou sequer pode tirar de pauta. No meu lado, eu estou garantindo com que apenas um, em uma população muito mais cercada e muito mais minoritária, que realmente consigo dialogar com ela e mobilizar meu voto para que os nossos interesses locais sejam realmente atendidos, eu consigo garantir muito mais do que ele vai estar lá e vai estar representando meus direitos. Eu não preciso depender de que um partido, e a gente está vendo de tudo que acontece entre partidos, e como a gente constantemente tem candidatos, parlamentares dos meus partidos discordando entre as eleições, entre proposições e alterações de leis, etc. Isso não acontece do meu lado, porque eu tenho uma garantia muito maior que os interesses daquela pequena parte da população ainda vão ser atendidos. Isso é algo que nunca aconteceria nos cenários de oposições, nunca aconteceria no sistema proporcional. Por isso, para a gente mostrar os lados excludentes do nosso lado, de maior relevância e melhores impactos, nós estamos no final desse campeonato. Mas agradece o nosso deputado por essa debate no discurso de segunda posição da Eva de Complanto.
de agradecer a organização do campeonato, foi foda, tipo, foi o primeiro, acho que, campeonato presencial que consegui brincar, né? Acho que foi o primeiro. E, enfim, foi bem osso, né? Mas mesmo assim a gente está aqui, né, no semifinal, muito prestigiado, com pessoas ótimos debatedores. Muito orgulhoso de estar debatendo com vocês. Vamos lá. Começar em 3, 2, 1. Segunda posição, parece ser talvez um pouco derivativa, como falaram aqui, mas só que a única coisa que vocês não perceberam é que fomos os únicos que leram o debate de forma correta. Primeiro, o governo ele fala muito de mudar a mentalidade da população. O segundo, o governo também fala desse aspecto. E muito da premissa do argumento deles realmente depende de um impacto que mude uma mentalidade de forma global. Porque acredite que sim, a gente não vai criar um novo mundo. A gente, na verdade, vai estar adotando uma política no Brasil que já existe. A disciplina partidária, por exemplo, ela ainda vai existir, ainda vai vincular os políticos e ainda vai ter a coalizão, por exemplo. Pessoas ainda vão ser vinculadas aos ideais do PT. Pessoas ainda vão ser vinculadas a ideais conservadores. O ponto é de que unicamente no cenário deles, pessoas vão ser mais vinculadas a pessoas ao invés dos ideais em si. Porque acredito que sim, política talvez não seja a coisa mais racional possível. Pessoas votam no candidato que elas querem, mas só que isso daí não garante talvez a maior aprovação de políticas públicas, que foi o que ela falou. E além disso, também não garante a maior eficiência no Congresso Nacional. Porque percebam que a gente pode até ter uma certa eficiência na atuação dos vereadores ou na atuação municipal, e acaba que isso daí não é tão comparativo, por exemplo, com o caso do primeiro governo, que fala muito mais de uma aproximação. Acaba que o caso unicamente que realmente passa nesse debate é o caso que garante a eficiência de políticas públicas no Congresso Nacional. Aqui a gente está unicamente falando aqui de eficiência de políticas públicas, porque a aproximação já existe no cenário do status quo, não é comparativo. Pode primeiro governo. Se o deputado quer atender a população para ser reeleito, ele busca coalizões com quem tem interesse comum. No seu cenário, ele já tem quem vote com ele, não precisa desse esforço. Como vocês garantem o atendimento das necessidades da população? Assim, novamente, percebam que essa premissa aqui está completamente certa pelo lado do governo, de que provavelmente eles podem se dar mais agora comprar as premissas da população, e eles querem fazer isso daí porque eles querem ser reeleitos. Isso daí é completamente perfeito. Mas só que a partir daí você percebe que a gente fica esse argumento, porque muitas vezes você vai ter uma quantidade absurda de deputados que provavelmente não vão conseguir passar absolutamente coisa alguma. Interesse de uma sociedade de uma cidade mais do interior sempre vão ser conflitantes com o interesse de outra sociedade por questão de orçamento, por exemplo, por questão de política pública, por questão de saúde. Cada necessidade de cada população vai ser diferente uma da outra. Então, por isso que você dividir em distritos cada vez torna mais conflitante as necessidades e preferências de cada população. A partir do momento que você faz uma coalizão e você coloca num aspecto mais absolutório de estado por estado, você coloca pelo menos duas coisas que podem ser passadas no Congresso. Isso daí já é perfeito. Porque no cenário contrafactual, o que eles não lidaram é de que essas pautas vão ser discutidas por meses, anos, e possivelmente não vão ser passadas. Porque acaba que essas pessoas não acabam achando common ground entre si. Porque muitas coisas, realmente, as preferências individuais. Acabam que se eles abandonarem essa premissa de interesse local, o caso de um governo simplesmente não existe. Mas vamos lá. Em relação à primeira posição, eu acho que a principal diferença em relação à primeira posição foi o que eles falaram pra caramba aqui, de como provavelmente isso daí vai ter uma maior coalizão. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Mas eu acho que a principal diferença é que vocês realmente se centraram numa premissa de mudança de interesse político, por exemplo, de que pessoas provavelmente vão ficar mais interessadas na política. Cara, eu sei que é muito simples falar isso aí no BP, né? Mas só que, pelo amor de Deus, que impacto é esse? Tipo, realmente você vai mudar o interesse político de uma população que sempre vai ser vinculada ao coronelismo. Romeu, ele não quis lidar muito com esse COI, mas só que eu fiz pra ele que o coronelismo ainda existe no cenário dele. Porra, beleza. Você vai ter, talvez que comece 51% dessa população distrital, mas só que os 49% você, na verdade, não liga muito. Então, basicamente, se esses 49% for uma minoria, se for pobre, você está pouco se fudendo. Então, necessariamente, você sempre vai estar vinculado a ainda fazer as mesmas práticas que são feitas na eleição municipal. O que é mesa? É literalmente coronelismo. Você financiar determinadas campanhas, comprar votos, e essas coisas vão ser cada vez mais frequentes no cenário deles. Em que no nosso cenário, isso não é frequente porque é muito impossível você comprar 51% de uma população do Estado. Acaba que as nossas, na comparativa aqui, a gente percebe que nosso cenário é unicamente que não tem coronelismo, que não tem essa vinculação a interesses que na verdade são apolíticos no cenário dele, de que a gente certamente vai ter políticos que cada vez mais não podem agora subverter a população, por exemplo. Mas além disso, eles falam outro ponto que talvez não seja tão comparativo aqui nesse debate, mas eu tenho que flipa depois. Que é esse lance do Pablo Marçal da vida, o cara que realmente, ele, sei lá, é um cara que ele se projeta bastante, provavelmente a população não se daria muito bem com um tipo de político desse.
Ok, agora a gente vai dividir talvez mais políticos, em mais distritos. Você provavelmente vai ter agora esses caras menos no nosso cenário, menos influentes, porque provavelmente você ainda vai ter, você vai ter mais políticos que são menos famosinhos. Mas só que primeiro, isso aí não garante qualidade alguma do voto deles. Você provavelmente talvez não tenha uma estrela, mas você também não pode ter um político mega foda no cenário desse, porque ainda vai ter um interesse coronalista, ainda vai ter um interesse que certamente não vai ser vinculado à racionalidade da população que vai votar naquele cara. Então provavelmente políticas públicas melhores nunca vão ser o foco daquele cara, mas sim mais agradar interesses populistas daquele tipo de população. Ou seja, sei lá, coisa de auxílio de fome, esses troços, promessas completamente vazias, porque são cada vez mais vazios no cenário deles. Que a gente não consegue passar esse tipo de promessa, a gente não consegue passar esse tipo de política pública, então eu acho que o populismo, o coronarismo, essas coisas são cada vez mais frequentes e gritantes no cenário de oposição, de governo. Olha. Romulo, você está descrevendo como funciona a política. Seu caso não tem excludência. Personalismo e pautas garantem o uso da particularidade política do cidadão do Brasil para manejar um tipo melhor. Beleza, desculpa, cara, eu não entendo a comparativa, mas só que a única comparativa que tem nesse debate aqui é de eficiência. Unicamente, a gente pode até ter algum interesse de você falar só políticas públicas. Eu imagino que no melhor cenário você possa ter políticos maravilhosos no seu cenário. Mas só que, cara, sei lá, se digamos seja 50 mil políticos eles têm salário de polarização irrelevante. Se você vai ter deputado pra caramba, como é que qualquer coisa vai passar nesse sentido? Ok, eles falam de que talvez ainda tenha alguma coalizão, mas só que essa coalizão eu te explico que é muito mais irrelevante no cenário deles, porque políticos cada vez vão ter mais interesses personalistas de se elegerem agora, porque eles são o fodão, porque eles são o cara que agregou o máximo de votações e provavelmente vão ter cada vez menos aliados no Congresso. Eu acho que para esclarecer mais ainda, eu te dou um segundo mecanismo de por que isso daí acontece. Porque muitas vezes nas eleições proporcionais, você pega políticos que não foram tão populares assim, mas só que a vantagem disso daí acontecer, a única vantagem é de que isso daí vai proporcionar mais eficácia às políticas do político fodão que você quer passar. Então, por exemplo, se você tem a Tiririca, você tem um Tiririca que, sei lá, trouxe mais vários políticos também para o Congresso, você agora pode ter pautas que vão ser agora requisitadas ao Tiririca e também, por consequência dessa vinculação a partir do que eles têm, os outros políticos que foram eleitos, que não foram tão populares assim, eles vão agora ter mais eficácia para passar aquele tipo de política pública. Então acaba que é unicamente isso daí que garante alguma certa eficácia no cenário de oposição. Beleza, eu acho que esse debate aqui foi mega complicado. Certas coisas aqui eu acho que vocês poderiam considerar como esse negócio de mudança da população. Provavelmente a população ainda vai ser brasileira, ainda vai votar ruim, mas só que o ponto é de que o voto ruim, mesmo que seja ruim, ele tem que ser minimamente eficaz. E eu acho que é minimamente eficaz do nosso lado, que a gente vai ter uma maior coesão entre pessoas que são eleitas no Congresso Nacional. Em relação à comparativa aqui, eles falam muito de como seria bom ter uma Câmara Municipal, mas infelizmente isso daí existe. Muito orgulho, meu povo. A mesa agradece a todos os oradores pelo debate, a mesa vamos fazer tanto disponibilizado antes da final. E é isso, né? Sobre deliberação. Aqui não tem sala. Ou então, ou todo mundo se deliberar. A gente vai agradecer. Porque eu da sala 1.